Tem umas coisas na minha carreira que, puta que pariu, se não são vocês fazendo essa arqueologia digital, ia ficar no esquecimento. O Felipe comentou aqui, 2020, conheci você, o Grão, em janeiro de 2020, né? Não tinha ainda nem a pandemia estabelecida, se não me engano, foi em janeiro. Janeiro. Conheci você, um Grão, analisando o gráfico do arroz chinês e avisando que estava dando bosta lá meses antes de anunciar a pandemia do Covid. Lembro muito disso, novato de mercado querendo operar com aquela avó. É, Inclusive, eu até aconteceu um ano depois, demorou, a Bolsa do Japão, de Sakata, né, que é onde foi onde Morihisa Roma operava arroz no século XVIII, né? E que ficou famoso aí por ter ficado bilionário operando arroz no mercado futuro de Sakata. É, a bolsa mais antiga de futuros do mundo quebrou não sei se foi um ano depois ou foi em 2020 mesmo, né? Provavelmente por conta dessa no mercado de arroz futuro em Chicago, e a bolsa de Sakata quebrou, a mais antiga. Não era uma bolsa representativa no mundo de commodities, no mundo de futuros, mas existia uma bolsa histórica e quebrou, provavelmente, como quebrou a Bolsa do Rio, etc., por conta justamente desse volume absurdo de arroz no mercado futuro chinês, né? E como provavelmente todo mundo estava, as commodities estavam caindo, todo mundo operando vendido, inclusive arroz, e a China comprando arroz no mundo inteiro como se não houvesse amanhã, né? Porque sabia que com o lockdown que ia ser implementado, já estava sendo implementado, só que a gente não sabia, as colheitas de arroz na China iam ficar é, iam ficar alargadas lá nos pântanos, né, nos arrozais, e não ia ter arroz para os chineses. E não ter arroz para os chineses, é, puta, era um motivo de forte instabilidade social, né? Se não tivesse comida, não tivesse arroz, né? Então, mas eles iam decretar lockdown, ou já estavam decretando, emparedando a galera em casa. Quem é que ia colher o arroz, né? Quem é que ia processar o arroz, colocar o arroz nos supermercados? Não ia ter ninguém. O arroz, então, eles compravam arroz no mercado futuro, né, para garantir a entrega física. E é esse gráfico aí que o Felipe se está mencionando. Está mencionando também a questão da guerra, né, que eu mencionei em janeiro de 2020, e depois ao longo de fevereiro. Inclusive, na véspera, deixei bem claro que estava muito evidente, né? Estava aquela mobilização de mais de 100 mil tropas na fronteira da Ucrânia, todo mundo dizendo que era só pressão, só pressão. Falei, pressão é o caralho, ninguém saca nada de geopolítica e não sabe o que significa um estado tampão, né? Ali no leste europeu, ao longo dos últimos mais de 2.000 anos de história europeia, né? Ou seja, o pessoal falando, mas a Rússia, o prejuízo que a Rússia vai tomar se invadir, blá, blá, blá. Falei, gente, guerra não se trata de prejuízo que você vai ter, se trata de impor prejuízo ao outro. Todo mundo tem prejuízo. O importante é impor um prejuízo maior ao seu adversário, né? No caso, para a Rússia, a OTAN. Eu gosto muito de montar esse tipo de quebra-cabeça, tá? O mercado financeiro é um quebra-cabeça, é um jogo de xadrez, é um jogo intelectual acima de tudo. Não é, não é um jogo de, não é um jogo de apostas, né? Não é bingo, como a maioria tenta fazer parecer, não é caótico. O mercado financeiro é uma das coisas mais excitantes que existe em termos intelectuais, né? De eu, por exemplo, eu às vezes eu passo horas, horas, horas fazendo gráficos de tudo que é tipo de ativo, né? Pelo puro prazer de depois ver aquela análise cravando alvos de Fibo, etc. E muitas vezes nessas análises a gente descobre coisas super interessantes. Por exemplo, o Crash, Crash não foi Crash.
mas o quase bear market do quarto trimestre de 2018 já tinha Morning Call, vocês podem procurar lá. Eu analisava diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, o gráfico das FANG, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, as 5 maiores de tecnologia, porque foi uma época que todas elas tinham rompido, com exceção do Facebook, o patamar de US$ 1 trilhão, né? E a gente via o mercado extremamente esticado. E dito e feito, né? Conforme o Powell começou a aumentar os juros no quarto trimestre de 2018, esse mercado derreteu e chegou num determinado dia a perder, a ter uma queda acumulada do topo ao o preço, né, o patamar daquele determinado dia, que não sei que dia que foi, chegamos a ter mais de 20% de queda, ou seja, se fechasse naquele dia com aquele patamar que estava no intraday, oficialmente o mercado americano entraria em bear market, mas aí no final deu uma recuperada e aí acumulou menos 19,75% de queda, ainda não era oficialmente o bear market, e aí naquele mesmo dia o Powell anunciou que ia parar de aumentar os juros, né? Depois de o Trump estar estuprando ele diariamente no Twitter, e aí o mercado recuperou. Em 2019 tivemos um market espetacular, espetacular, né? Só que totalmente artificial, aonde mais de 50% das empresas do Nasdaq não davam lucro, né? E mais o Nasdaq subia, mas apoiado pela maior recompra, né? Buybacks em inglês, pela maior histórico de buybacks da história, ou seja, o mercado, as empresas usaram caixa, né, para comprar as suas próprias ações. E esses CEOs, perdão, que estavam por trás disso ao longo de 2019, pediram, depois de botar os bônus no bolso pela alta, porque eles são remunerados, né, pelo conselho, pelo valor, né, que as ações estejam, assim como o Trump avaliava seu governo pelo índice SP500, é, foi a maior é, índice de pedidos de demissão, não foi de demissão de CEO, mas CEOs pedindo demissão, pedindo para se aposentar, porque encheram o rabo de dinheiro, né, artificialmente, e sabiam que o mercado, que aquilo não era sustentável. Dito e feito, veio 2020, claro, vamos dizer que foi o Covid, obviamente foi o Covid, mas já estava telegrafado, e eu comentei isso em dezembro de 2019, numa rádio que está no YouTube também, vocês podem procurar, Rádio Pop. Eu comentei que a virada do ano, início do ano 2020, a gente iria ver uma queda de 50% no mercado. Está lá, tudo preto no branco. Então, Intermarket Análise e fazer esse rastreamento, essa busca por dados, né, como o Felipe lembrou aqui no chat, por exemplo, do arroz que eu investiguei, eu cheguei, inclusive, a mandar esse gráfico do arroz para a CIA, né? Porque a CIA falou: quem tiver informações sobre a China tá sabendo ou não, escondendo, eu falei: mandei, mandei. Cagaram para mim, mas mandei. Aqui, ó, a China sabia. A China sabia. A China sabia da gravidade daquele vazamento daquele vírus em Wuhan, que desde outubro começou a se entupir de arroz no mercado futuro, desde outubro de 2019.